Salve, salve, rapaziada. Beleza? Tranquilo? Seguinte, ó, conforme prometido, a sequência de golpes do Pix, né? A gente fez um levantamento, encontramos 11 golpes, tá? Desses 11 golpes, a maioria é variação, tá? Variação de um para o outro, são golpes antigos que os estelionatários acabaram evoluindo. Então, muitos golpes são, de certa forma, pelo menos eu olhei o golpe e pensei, pessoas com mínimo de instrução não caem num golpe desse, tá? Mas não é a realidade dos clientes que nós encontramos, tá? Então vamos ao que interessa, vamos aos golpes ali. Eu vou passando um golpe por vez, falando dos golpes, explicando cada um, tá? Basicamente são bem simples e daí na sequência eu digo de forma geral para alguns, de forma específica para outros, qual atitude melhor atitude para o advogado no atendimento da vítima, tá bom? Do golpista, muito provavelmente com a representação, início da ação penal, ah, precisa de uma análise de prova e é um pouco diferente daí a análise. Mas para quem vai atender a vítima, beleza? Então, assim, ó, primeiro caso. Deixa eu abrir aqui. Primeiro caso. Opa, clonagem de WhatsApp e Telegram, tá? Aquele roubo do WhatsApp é um, é um golpe bem antigo, né? Já bastante batido, beleza? Só que ele teve uma variação. O que consiste esse golpe? Esse golpe de clonagem do WhatsApp, antigamente, quando ele iniciou, várias pessoas caíam nele porque a situação dele era a seguinte: ah, você recebia o código, um código de dupla autenticação, né? Autenticação de dois fatores, aquele códigozinho de 6 dígitos do WhatsApp por SMS. A pessoa já ligava para você, se passando ou por alguma instituição bancária, uma instituição financeira, ou por alguma loja, ou por algum prestador de serviço assim, e perguntava: ó, você recebeu um código aí? Qual que é o número do teu código? Claro, com uma história bem formulada. Na sequência, a pessoa passava esse número e os estelionatários acabavam fazendo a captação desse WhatsApp para aplicar golpe nos contatos que a pessoa tivesse vinculada, tá? Então, assim, era um golpe bem antigo, foi um dos primeiros golpes que aconteceram, né, de clonagem. E qual que era a situação? Esse golpe, ele se desenvolvia de duas formas: ou o pagamento de boletos, né, ou a transferência via Pix, beleza? A gente catalogou como golpe do Pix, mas é um golpe antigo que evoluiu. Hoje em dia, a maior parte da aplicação dele é pelos pagamentos de Pix, mas ele já foi antigamente um golpe aplicado com pagamento de boletos e assim por diante, tá? É um golpe que não tem tanto sucesso hoje em dia, porque o que acontece? A informação foi chegando, as pessoas foram tendo consciência do modus operandi e acabou que esse golpe caiu em desuso, né? Segundo golpe, o bug do Pix, tá? O que é esse bug do Pix? Basicamente, os estelionatários anunciam que uma certa chave de Pix está com erro, e se você faz um Pix para aquela chave, você recebe o valor em dobro depois, né? E claro, eles pegam a rede social, normalmente ele é um golpe secundário. Primeiro é feito uh, a, a vítima perde a rede social, né? Uma vítima X perde a rede social dela, o Instagram normalmente. Com o Instagram em posse, eles começam a fazer publicações. Ó, gente, se passando pela vítima. Ó, olha, eu fiz a transferência para essa chave Pix, recebi o valor em dobro, assim, e eles começam a fazer esse anúncio. As pessoas vendo esse anúncio sobre esse bug do Pix, sobre esse erro, começam a fazer Pix para essa conta esperando uma devolução em dobro. Normalmente, qual é o caminho? As pessoas começam a executar a transferência, o Pix, num valor baixo. Esse valor baixo, ele normalmente é devolvido pelo estelionatário em dobro. Por quê? Porque ele busca a confiança da vítima
Quando a vítima sente que é confortável de fazer um valor maior, a exemplo, fez R$ 20, recebeu 40, fez 50, recebeu 100, a vítima vem e faz 500. Quando ela faz 500, o estelionatário não devolve os 1.000. O que o estelionatário faz? Ele segura aquele valor com ele. Entendeu como funciona? Outro golpe, central falsa de atendimento. Normalmente essa central falsa de atendimento é um golpe intermediário, tá? Para se alcançar os dados da vítima, beleza? Não é propriamente um golpe do Pix, vinculado ao Pix, mas é um golpe intermediário para preparação de outros crimes, tá? A central falsa de atendimento, ela funciona assim. O banco entra em contato, né? Quer dizer, o estelionatário entra em contato, passando certas informações, como se dessas informações, claro, criando todo um contexto, criando toda uma situação, né? E dentre essas situações, o golpista informa que precisa de uma atualização cadastral do banco, né? Antigamente, isso é um golpe também evoluído. Antigamente se recebia no e-mail com um link dizendo que precisava recadastrar as informações bancárias, né? A partir do momento que a pessoa faz esse recadastro com a desculpa de que é para uma atualização para a chave Pix, atualmente é essa a desculpa. Você precisa de uma atualização bancária para não bloquear sua chave Pix. A pessoa consegue todos os dados de internet banking, consegue, de certa forma, já privar a vítima da possibilidade de ocultar seus dados, né? O estelionatário vem e abocanha esses dados. É um crime de preparação, né? Que nem eu disse, é um crime de preparação. Por que um crime de preparação? Porque não é o crime fim. O crime fim é com esses dados, utilizar desses dados para transferências bancárias, cartão de crédito, para falsificação de documento, para financiamento. Então é um crime meio, beleza? Qual que é o próximo? Compra em site falso. Também crime antigo, né? Um crime muito antigo, que só teve uma evolução, né? A compra em sites de falso só teve uma evolução para a aplicação do Pix, né? Somente isso. Mas basicamente eles têm duas vertentes: os boletos bancários, né? A expedição de boletos. Até existem alguns vírus, né? Que fazem a conversão desses boletos. Você vai gerar um boleto numa loja correta, e daí na hora de gerar esse boleto, você imprime um boleto que não tem correlação, né, com a loja e vai para a conta de um laranja. Esses sites falsos também tem uma outra vertente, que é o QR Code. A gente vai falar no próximo golpe, mas é a alteração do QR Code ao final da compra, tá? Então, em vez de aparecer o QR Code correto para o pagamento da compra, aparece um QR Code falso, que vai para a conta de um laranja também, tá? Mas é um golpe antigo, um golpe basicamente bem antigo, que foi evoluindo com o passar do tempo, porque a sua aplicação se inutilizava e, assim, obviamente, tudo se evolui, né? Principalmente os golpes, né? Próximo golpe, código ou QR Code falso. Esse daí também de certa forma, é a evolução do anterior, tá? A única situação aqui é ao final da compra, exemplo, você fez a compra numa loja online, ao final da compra, existe a alteração daquele QR Code, né, por meio de algum vírus, né? Tem a alteração do QR Code, esse QR Code acaba mandando o valor para a conta de um laranja, de um terceiro, e efetivamente a loja onde você ia efetuar o pagamento não recebeu, tá? Por isso que é importante verificar quem é o favorecido ali no final, né? Outro, esse também exige um pouco mais de persuasão do golpista, do estelionatário, esse, tá? É o encaminhamento de comprovante falso. Qual que é a situação? Enquanto o golpista efetua a compra, ele envia um comprovante de Pix igual ao original,
entendeu? Só que efetivamente o Pix não existiu, é um comprovante falso. Se a pessoa não confronta a conta bancária com o comprovante, ela não sabe que efetivamente aconteceu ou não o pagamento, beleza? Isso tem acontecido muito, principalmente em casos de delivery, de entrega, que normalmente se manda o comprovante falso para confirmar que a compra foi realizada, mas no tocante à efetivação não existiu, né? Então, também, de certa forma, é uma evolução de um golpe anterior, que era do TED, que depositava o comprovante, depositava o envelope vazio, era o golpe do envelope vazio anterior, depositava o envelope vazio e entregava para a vítima o comprovante do pagamento no envelope vazio. Só que no comprovante de pagamento vinha o valor da compra, né? Aquele envelope vazio vinha o valor da compra. Agora, o comprovante falso, ele simplesmente é uma evolução daquele golpe anterior, né? Então, meus queridos, seguir com os golpes, né? Falta 7, 8 e 9, que são basicamente o mesmo, 10 e o golpe bônus, que é o 11. Né? Vamos começar pelo cadastro Pix, regressar aqui aos golpes cadastro Pix. Qual que é a situação desse cadastro Pix? O golpista é muito parecido com o golpe anterior, né, que eu mostrei, que era central falsa de atendimento bancário, né? O cadastro Pix, o golpista se passa pela instituição bancária, acho que dava até para colocar os dois no mesmo golpe, né? Diz que existe um problema na chave Pix da pessoa, que a chave Pix vai ser bloqueada e a pessoa vai deixar de receber valores dentro daquilo ali, dentro daquela chave Pix, e quando a pessoa, ele encaminha um link para a pessoa, que é um site falso da instituição bancária, quando a pessoa entra ali e faz o cadastro dela dentro daquele site, ela acaba passando todos os dados para o golpista, para o estelionatário, né? Esse cadastro Pix é um golpe meio, ele não é um golpe fim, né? Realmente o golpista, o estelionatário não vai alcançar o valor financeiro ali na hora, mas ele vai, de certa forma, ele vai ter todos os dados da pessoa, né? Então, sim, vai ter vinculado todos os dados da pessoa de bate pronto, né? O golpe seguinte é os dois que são juntos, Pix errado e Pix agendado, tá? O que acontece aqui, a diferença do Pix, desse Pix errado e o agendado, é um elemento do modus operandi. Qual que é o elemento do modus operandi? O comprovante. O Pix errado é gerado um comprovante de Pix falso para ser enviado para a vítima. O Pix agendado é gerado um comprovante de agendamento do Pix que é enviado para a vítima. A grande diferença fica na história que é contada pelo estelionatário para persuadir a vítima a fazer a devolução do valor, né? Então, o que ele faz? Ele encaminha um comprovante, algum desses dois que eu indiquei, persuade a vítima a fazer o reembolso do valor que consta no comprovante, e a partir dali o dinheiro vai para a conta de um laranja, né? Então, assim, são golpes fins, né? Dois golpes muito parecidos, mas o único elemento do modus operandi que se difere é o comprovante que é enviado. Um é um comprovante de agendamento e o outro é um comprovante falso criado, de certa forma, para persuadir a vítima, tá? Nesses dois golpes aqui, o estelionatário ele acaba ganhando, tendo êxito na prática do delito, porque ele, na pressão, no momento, ele acaba conseguindo fazer com que no desespero a pessoa já faça o Pix rápido para depois a pessoa conferir. A pessoa não confere primeiro se o dinheiro caiu ou não, a pessoa já vai direto para a execução, onde o estelionatário quer que ela entre, né? Daí temos dois golpes, tá? O 10 e o 11. São dois golpes bem recentes, tá? E são dois golpes que aparecem direto em rede social. Inclusive, nesse golpe do robô do Pix, o Auri Lopes, né? Caiu esse tempo atrás. Então, são dois golpes bem atuais, tá? Com modus operandi bem diferenciados. Esse do robô do Pix, o que ele funciona?
ele funciona assim, ele tem um crime e-mail, né, que é hackeado o Instagram da pessoa, os estelionatários vão lá e capturam aquela rede social da pessoa. E começam a fazer uma série de publicações se passando pela pessoa que foi capturado o Instagram. Normalmente as publicações são publicações de cunho financeiro, né? Então, assim, eu já vou explicar os dois golpes, o robô do Pix e o Pix antecipado, na mesma, no mesmo fato, tá? São publicações de cunho financeiro, como se fosse um investimento, como se fosse uma aplicação, como se fosse, de certa forma, deposita um valor para se receber um valor X em troca em tanto tempo, né? Você deposita aqui, você vai ter em contrapartida um valor X, né? O que acontece? Essas publicações, se utilizando do crime e-mail, que é a captura da rede social, a pessoa começa a mostrar uma rentabilidade financeira muito acima do normal. Exemplo, você deposita R$ 200 e recebe 2.000, deposita 300, recebe 3.000, valores que muitas vezes não fogem do padrão de aplicação financeira. Por isso, normalmente, só pessoas leigas acabam caindo nisso, né? Na sequência, né, desse golpe, a pessoa começa a fazer o investimento, o depósito de valores pequenos e recebendo esses valores maiores como uma forma de ganho de confiança. Quando essa pessoa finalmente deposita um valor grande, exemplo, ela vem depositando 10, 50, 100, recebendo o valor em dobro. No entanto, quando essa pessoa deposita lá 1.000, 2.000, o valor não regressa, né? Aí que se concretiza o golpe, beleza? Tem mais dois golpes, um que não consta aqui nos slides, né? Um que não consta, o do ingresso falso, e mais um que não consta nos slides, mas ele também se baseia nessa engenharia de captura de rede social, né? Qual é? O anúncio de móveis, anúncio de eletrodomésticos, móveis, celulares, e em valores muito abaixo. Então, assim, isso é um golpe que ele tem o golpe e-mail, que também é a captura da rede social de uma pessoa, às vezes uma pessoa pública, né, com um alcance alto, ou às vezes uma pessoa que não é tão pública, mas que, de certa forma, já tenha um engajamento em rede social. Com a captura dessa rede social, normalmente o Instagram, ele começa a anunciar esses móveis, esses eletrodomésticos, com valores muito abaixo, né? Normalmente, quando são móveis, o golpe ele tem uma costura, né? Ele tem uma rede para se chegar no fim, que é mais ou menos assim: estou doando, a exemplo, tem duas vertentes. Uma é da venda mesmo do móvel, requerendo uma antecipação do valor, né? E a outra é uma doação do móvel ou do eletrônico, do eletrodoméstico, requerendo apenas o pagamento do frete. Quando se é feito o pagamento do frete, a pessoa não responde mais. Na verdade, como era uma rede social já que foi capturada pelos golpistas, acaba que a própria pessoa não tem o retorno das mensagens e automaticamente o dinheiro já foi para a conta de um laranja, né? E o último golpe, deixa eu abrir aqui, calma aí, cadê? Opa, que é o ingresso falso, tá? É mais recente, muito menos usual, mas funciona também no mesma, basicamente da mesma forma que esse golpe inicial que eu disse para vocês dos anúncios em rede social, né? É, o estelionatário ele entra ou num site ou numa página vinculada a uma rede social de alguma festa, anuncia o ingresso, né? Anuncia e faz a simulação que está vendendo aquele ingresso mediante um sinal de negócio, um Pix ou o valor integral do ingresso. Quando a pessoa faz esse Pix para garantir o ingresso do evento, o estelionatário acaba sumindo e não respondendo mais. Beleza? Agora, para o que interessa, né? Eu já repassei para vocês o modus operandi de cada
cada conduta, e o mais importante na situação é como agir atendendo a vítima. Assim, basicamente, todos esses golpes, o inicial, primeiro, o start do atendimento, é o boletim de ocorrência, tá? Se você for basear só no boletim de ocorrência, muitos estados o boletim de ocorrência, acho que a grande maioria, o boletim de ocorrência é online. Então, se você cobrar meio salário mínimo para fazer um boletim de ocorrência, é tranquilo, você consegue fazer em menos de 1 hora o boletim, e ponto importante, você já consegue vincular a representação nesse boletim de ocorrência, né? Vinculando isso, o primeiro ponto já se encontra concretizado, realizado, você já fez o que estava ao seu alcance, né? Segundo ponto, finalizou esse boletim, fez a representação, uh, o acompanhamento, se foi aberto o inquérito, se existe outros golpes vinculados do mesmo modus operandi à região. Esse acompanhamento é muito tranquilo de ser feito. Você pode fazer muito bem a cada 2 meses, e trazer isso para a vítima. Durante 1 ano eu vou acompanhar esse teu boletim de ocorrência para verificar se encontraram alguma coisa, se desmembrou alguma operação, vou verificar se realmente existe a chance de recuperar isso, né, esse valor. Normalmente o valor é 90% perdido, e cabe a você trazer para a vítima que o valor, 90% de chance do valor ter sido perdido, né? Salvo hipóteses onde se existe instituição financeira, que daí o valor, existe uma responsabilidade objetiva da instituição financeira. E eu não vou entrar no mérito da ação civil, para caso do grupo do Sardinha lá, mas eu posso trazer até ele para ele trocar uma ideia no nosso grupo sobre essa situação, né? Sobre o regresso em casos de golpe, em crimes de estelionato envolvendo instituição financeira. Beleza, gente? Se ficar qualquer dúvida, me manda uma mensagem aí, a gente vai trocando ideia e eu vou esclarecendo o que tiver ao meu alcance. Tá bom? Grande abraço, rapaziada.